Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes, mais um dia. Bendizei ao Rei da Glória. E quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos Celestiais, aquele que tem o braço forte, a mão poderosa, aquele que é onipotente, onipresente, onisciente, o Todo-Poderoso, aonde agindo ele, operando ele, não há quem possa impedir o seu efetuar, o seu agir. Aquele que tem cuidado de nós, aquele que tem nos sustentado, aquele que é fiel e verdadeiro, aquele que nos mantém firmes e constantes, sempre fazendo a sua vontade e não a nossa. Agradar sempre ao nosso Senhor e não aos meros mortais. Aqueles que se opõem à sua verdade são confundidos e envergonhados, exaltam a si mesmos e são grandemente humilhados. Porque do Senhor não se permite escarnecer, dele é a ira e a vingança. Ireis e não pequeis. Antes perseverai e experimentai a perfeita e agradável vontade de Deus, sendo um culto racional, um culto de ação de graças pela condução do seu Espírito fiel e verdadeiro que nos sustém, nos ajuda e nos mantém nas atitudes a fim de ser um culto de ação de graças, onde permite-se a morada do Espírito Santo e através da santificação e purificação alegra-se juntamente com o Espírito, alegra-se com a confirmação do nome escrito no livro da vida, de alcançar a terra prometida nas regiões celestiais, daqueles que perseveram segundo o espírito de ousadia, de intrepidez, de poder, de equilíbrio, daqueles que não retrocedem, mas antes procedem dia após dia na constância, sempre na vontade do Senhor. Plano sempre de nos fazer prosperar e jamais causar dano algum daqueles que permanecem segundo a condução do seu espírito, espírito de retidão, na integridade, na sinceridade, no amor verdadeiro que lançou fora todo medo. Medo pressupõe para aqueles que estão sob punição e daqueles que firmam sempre alegrando no Senhor, a alegria do Espírito, fazendo sempre a sua vontade, estando segundo aquele que nos sustém, aquele que nos fortalece, aquele que nos mantém, dia após dia, sempre alegrando no Senhor, no seu Espírito, na perseverança daqueles que não retrocedem, porque a palavra diz que ele não tem prazer naqueles que retrocedem. Assim nos ensina o Senhor, mas antes a alegria naqueles que permanecem com ele. Aonde a palavra diz que são aqueles que regozijam com júbilo as aflições momentâneas e passageiras, que nem se compara com a glória que há de vir. A glória da segunda casa é maior do que a primeira. Aleluia. Por isso, ficais firmes e constantes naquele que nos sustém e nos fortalece. Vigiai e orai sem cessar, meditai na palavra de dia e de noite, assim nos ensina o Senhor. E bem-aventurados sois aqueles que permanecem dia após dia, aonde a palavra diz: vigiai e orai sem cessar. Vigiai e orai no Espírito, porque aquele que vigia o Senhor não for o guarda, em vão vigia o sentinela. A oração em Espírito, ainda que não se saiba expressar por meio de palavras, aqueles que estão cheios do Espírito, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Por isso, perseverai, sejais sempre sensatos, sejais prudentes e vigilantes, sempre examinai a si mesmo, não useis de vãs comparações, mas antes examinai a fim de achar como cumpridores e não como que faltosos diante de uma balança fiel e verdadeira, diante daquele que tudo vê
e nada passa desapercebido dos seus atentos olhares. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.